Bem-vindo ao Saber Direito Responde. Meu nome é Marcelo Paiva e durante a semana ministramos curso de português jurídico, assunto fundamental, essencial ao operador do direito. Abordamos a linguagem jurídica, padronizações, vocabulário e expressões, abordamos o texto jurídico, aspectos gramaticais, curso essencial. Eu tive a felicidade de trabalhar com vocês e agora nós estamos aqui no estúdio para conversar com alguns estudantes de direito. E eles trouxeram algumas dúvidas e eu procurarei responder da melhor forma possível. Então eu quero apresentar a vocês 3 estudantes, o João, o Francisco e o Gustavo. Vamos começar com a primeira pergunta para o João. Por favor, João. Professor, quais são as principais diferenças da visão da linguagem jurídica entre o profissional do direito e o estudioso da língua portuguesa? Excelente pergunta. Existe uma diferença entre comunicação, língua e linguagem. A comunicação é a ação de tornar comum qualquer comunicação. Essa comunicação pode ser verbal ou não verbal, né? Então, a comunicação ela ocorre, pesquisas indicam que 70% sem uso de palavra alguma. Muitas vezes você encontra alguém e sem falar nada já existe uma comunicação muito forte. Da comunicação nós passamos para a língua. A língua já é algo codificado. Então nós temos a língua portuguesa, nós temos a língua inglesa, a língua italiana. Então é um código que se aprende para se comunicar. E a linguagem é o uso que cada um faz da língua. Por exemplo, nós falamos língua portuguesa, mas eu, Marcelo, uso de uma forma específica. Você usa de uma forma específica. O João também usa de uma forma característica, tá? Então, a língua e a linguagem têm uma diferença. A língua é toda a possibilidade da língua portuguesa. E a linguagem é um modo específico. A linguagem jurídica também é um modo específico. Eu considero muito importante para o operador do direito aprender tanto a língua como a linguagem jurídica. Então, é essencial aprender as regras gramaticais, tá? Que é o que um pesquisador faz. Eu, por exemplo, eu tenho uma formação em linguística, tenho uma formação gramatical, tenho uma formação em português jurídico. Na parte de linguística, é o uso como o idioma é feito. Então, correto, incorreto, mas é o uso. Na parte gramatical, não. É o uso adequado do idioma. E na linguagem jurídica, a linguagem jurídica é o uso específico. Então, além de conhecer a estrutura, conhecer o vocabulário, conhecer como deve ser empregado, tá? Eu considero essencial. Acho impossível alguém dominar adequadamente a linguagem jurídica sem dominar a língua, que por sua vez está ligada à comunicação. Professor, podemos afirmar que o jargão utilizado pelos operadores do direito é realizado singularmente em busca da originalidade? Toda linguagem tem a sua característica. Então, nós temos, tá, a gente aprende em gramática, por exemplo, que nós temos a linguagem culta, linguagem inculta, linguagem regional, e cada uma apresenta a sua característica. Então, vamos separar, por exemplo, linguagem jornalística, linguagem médica, linguagem acadêmica. Quando você fala da linguagem acadêmica, por exemplo, você tem lá as normas da ABNT, tem todo um procedimento na linguagem. Então, é uma linguagem específica. A linguagem jurídica, ela tenta trazer a relação entre a norma jurídica e o fato e apresentar, expressar de uma determinada forma. Francisco, é uma forma singular? É lógico que é uma forma singular, uma forma específica que nós temos. Muitas vezes, no entanto, ele é original demais. Então, um problema que nós temos é que existe a linguagem técnica e existe a linguagem rebuscada. A linguagem jurídica é uma linguagem técnica. Então, nós temos termos precisos que, no âmbito jurídico, tem um sentido roubo, furto, na verdade, o verbo atender, no sentido transitivo direto, intransitivo, apenar, penalizar, é uma linguagem técnica. O problema é quando ela se torna rebuscada demais. O rebuscamento nunca é indicado. Então, o operador do direito deve fugir do rebuscamento. Nós temos diversas campanhas que procuram evitar, simplificar a linguagem jurídica, justamente para ela não ser original no sentido rebuscado, mas ela ser original no sentido técnico. Quais são as fontes mais recomendadas para se adquirir um bom vocabulário jurídico? Bem, como eu comentei da outra vez, eu acho que é essencial para a linguagem jurídica a pessoa também ter um bom conhecimento da língua portuguesa e das várias línguas, na verdade, né, Gustavo?
E um bom vocabulário se adquire com leitura, com muita comunicação, na verdade, então, tá? Cinema, livros, convivência, isso numa linguagem geral, tá? E eu acho essencial. Na linguagem jurídica, o conhecimento das obras, da doutrina, das leis, de termos específicos. É muito comum que o próprio advogado ou o próprio servidor público que trabalha diretamente com a linguagem jurídica, servidor de gabinete e os magistrados, não dominem, algumas vezes, termos específicos da linguagem jurídica. E é essencial. Nós temos os tesauros. Os tesauros, nós temos no STJ, nós temos no TJDFT, nós temos no Ministério Público, a Câmara dos Deputados também. Os tesauros, eles são como dicionários. Na verdade, eles pegam termos jurídicos e expressam qual o sentido exato. Então, eu acredito que o tesauro é um bom manual para incrementar o vocabulário na linguagem jurídica. Mas eu considero essencial, tanto na língua portuguesa, como na linguagem técnica, que é a linguagem jurídica, leitura de livros jurídicos, os grandes mestres jurídicos e também os tesauros. Eu acho que é um bom componente. Existem diferenças entre a linguagem jurídica em relação ao ramo de atuação do profissional? Eu observo, João, que sim. Há quase 20 anos que eu trabalho a língua portuguesa direcionada à linguagem jurídica e muitas vezes você vai para ramos jurídicos. Você vai penal, você vai para trabalhista, então você vai ao Ministério Público, você vai à OAB, aos advogados, aos magistrados. E há pequenas diferenças. Vamos entender que nós temos uma linguagem jurídica e ela tem uma pequena divisão na sua expressão. Por exemplo, o direito trabalhista possui uma linguagem mais específica, mais direta, mais objetiva. Geralmente, quando você tem, seja na petição, seja na sentença, você tem os fatos, há uma tendência a unir os fatos e fazer de uma forma só, agrupado. E quando você vai para a argumentação, já há um posicionamento direto. Durante o curso eu expliquei que nós temos na argumentação a estrutura dedutiva, a estrutura indutiva, aquele texto que vem primeiro pelo conceito e depois relaciona com o fato. Na linguagem trabalhista, por exemplo, ela é muito objetiva, muito direta. Diferente, por exemplo, da penal. Na penal, eu noto que tanto o advogado como o magistrado, ele procura fazer mais analogias, fazer mais comparações. Então, existe uma linguagem jurídica e, dependendo da situação, há uma expressão diferente. Eu percebo claramente isso, né? Vou pedir agora ao Francisco para fazer a sua pergunta. Professor, qual a implicação do uso desnecessário de terminologia com difícil entendimento? Um dos assuntos mais importantes que nós temos. Como eu comentei com vocês, é muito comum o rebuscamento na linguagem jurídica. Isso ocorre exatamente com expressões que não existem, que são incorporadas. Então, há uma dificuldade de entendimento. Com uma erudição desnecessária. Então, nós temos em diversos manuais, tanto de sentença como de petição, a orientação para usar uma linguagem clara, objetiva, direta, concisa. E em nenhum momento você tem aí originalidade no sentido de um rebuscamento, de palavras difíceis, que só complicam. Tá? Sempre a gente acompanha em matérias sobre um texto jurídico que não foi entendido, que não foi compreendido. Nos meus cursos e na prática, durante muito tempo eu prestei consultoria, eu percebo que muitas vezes a pessoa quis dizer algo, mas ela acabou dizendo outra coisa. Isso é muito ruim. Na minha opinião, Francisco, as faculdades deveriam tomar mais cuidado com isso. A parte de linguagem, a parte de português, deveria ter um reforço maior na faculdade. Pelo menos 2 anos. Vai ser o trabalho do advogado, o trabalho do magistrado. Quem trabalha com direito, trabalha com linguagem. Mas se ele não souber se expressar bem, todo o trabalho está comprometido. O que eu noto é que a doutrina, ela vem recheada de termos desnecessários, inúteis. Isso, infelizmente, ocorre muito. Ocorrem falhas gramaticais, como nós comentamos no curso, vez que, de vez que não existem. E a gente encontra muito no texto jurídico. Tá? Expressões desnecessárias. Por exemplo, expressão latina. Ótimo empregar, quando necessário. Mas se não for necessário, para que empregar? Só para complicar o texto? Para parecer mais bonito o texto? Então, é a falsa sabedoria. Há um magistrado amigo em São Paulo, que até comenta comigo, que ele diz que é um enceramento do texto jurídico. Aquela cera que vai passando, vai prolongando, sem necessidade alguma.
Tá? Então, as perguntas excelentes vão direto ao assunto. E eu acho que deve ser assim mesmo. Quais são os principais erros cometidos por aqueles que estão começando a carreira jurídica? Eu considero, tá, e durante todo esse tempo, que primeiro ele tem que aprender a dominar a gramática. Ele precisa dominar a gramática sem entrar no termo técnico. Primeiro a gramática. Então, ele tem que saber pontuação, tem que saber concordância, regência, ele tem que dominar. Dominar um bom vocabulário. Então, eu espero de um estudante de direito, a pessoa que escolheu fazer direito, há uma tendência a gostar de ler, a gostar de se expressar. Então, essa é a primeira parte. Quando vai para a linguagem técnica, saber se aquele termo possui exatamente aquele sentido. É muito comum a gente encontrar expressões mal empregadas. Por exemplo, um exemplo que eu uso muito, é muito comum usar a posteriori como depois para tudo. E a posteriori não significa depois. A posteriori significa que nós vamos apresentar as normas depois. Então, uma falha no termo técnico. Por exemplo, outro exemplo que eu cito bastante, bem fácil, apenar e penalizar. Apenar indica que houve uma pena justa. A justiça foi feita. Eu passei o sinal vermelho, tomo uma multa, eu fui apenado. Sentido técnico. Penalizado é quando eu recebi algo injustamente. Depende, meu carro estava na garagem, ficou o mês todo na garagem e chega uma multa, tá, como se eu tivesse passado um sinal vermelho. Aí eu recebo essa multa, eu fui penalizado, eu não fui apenado. Então, nós temos aí linguagem técnica, que muitas vezes o próprio operador de direito não conhece. Então, na minha opinião, há necessidade de aprender tanto da língua portuguesa, como na linguagem precisa, linguagem técnica do direito. Eu reafirmo, não se condena a linguagem técnica, eu acho que é essencial. Então, há expressões latinas muito bem empregadas, há termos muito bem empregados. No entanto, algumas vezes, o rebuscamento compromete toda esta parte. Vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com perguntas e respostas. Estamos de volta ao Saber Direito Responde. Estamos aqui no estúdio com 3 estudantes. O João, o Francisco e o Gustavo. Eles falam perguntas, e são perguntas bem interessantes, tá? E eu procurarei responder da melhor forma possível. Vamos para uma nova pergunta com o João. Professor, quais são os erros mais comuns dos profissionais do direito? Infelizmente, são muitos. Eu considero que o operador de direito, ele escreve bem. É muito comum uma crítica, não, advogado não escreve bem, magistrado não escreve de uma forma complicada. Eu não tenho essa opinião. Eu acho que ele escreve muito, e como ele escreve muito, as falhas ocorrem. Tá? Então, erros que eu noto que deveriam tomar cuidado. Vocabulário. É muito comum, tá, no texto jurídico, a ideia de causa. E a ideia de causa, nós temos diversos conectivos na língua portuguesa. Por quê, visto que, uma vez que, porquanto, como, mas a criatividade criou conectivos que não existem. Por exemplo, vez que, você sabe que é muito empregado na linguagem jurídica, é inadequado. Não existe na língua portuguesa vez que. A forma correta é uma vez que. Da mesma forma, de vez que, também não existe. Vez que, de vez que, nunca. Outras vezes, o conectivo é mal empregado. Exemplo, posto que. Posto que, na língua portuguesa, indica apesar de, ainda que, uma ideia de concessão. E é muito empregado na linguagem jurídica como causa, tá? Uma forma inadequada que nós temos também. Então, nós temos vocabulário de causa, nós temos também de finalidade. É comum para trabalhar finalidade, a fim de que, com objetivo, com vistas, mas nós encontramos na linguagem jurídica, por exemplo, trata-se de visando, objetivando. Visando e objetivando, você não deve empregar nunca, porque sempre vai estar errado. Né? Porque o visando e objetivando, o gerúndio não pode ter essa ideia de finalidade. Então, coloca com objetivo, com vista, quer dizer, pequenas falhas que nós temos. Então, nós temos algumas falhas de vocabulário, tá? Resta provado. Vamos lá, muito comum também, não é verdade? O verbo restar não pode ter adjetivo ao lado. Embora seja muito empregado, o verbo restar só pode ter substantivo ou verbo ao lado. Restam dúvidas, perfeito. Resta saber, perfeito. Mas resta comprovado, resta provado. Ele não pode estar ao lado de adjetivo. Também é uma forma inadequada. Inobstante, não existe o termo inobstante.
Além de vocábulos, nós temos que tomar cuidado também com a estrutura do texto. Saber dividir bem, premissa menor, premissa maior, conclusão. Isso pode ser uma petição com os fatos, tá? O direito e o pedido. Na sentença, com relatório, tá? Com a argumentação e depois com a conclusão. Então, tanto na parte do vocabulário como da estrutura, eu acho que nós devemos tomar um cuidado, tá? Fundamental para ter um bom texto. Professor, observamos o uso de um trio pronominal no endereçamento de peças. É relevante o tratamento pedante exagerado para a autoridade judiciária? Excelente pergunta, mas excelente pergunta mesmo. Então, eu vou procurar, tá, mostrar o porquê que existe isso no Brasil. Nós sabemos que na área jurídica nós temos uma forte influência na filosofia grega, na filosofia romana. Existe uma forte influência no direito. Agora, vamos voltar um pouquinho. Na filosofia grega, a valorização era com o conteúdo. Valorizava-se muito o conteúdo. Quando o Império Romano toma conta de toda aquela parte da Grécia, valorizou-se muito a forma. Então, é muito comum nas línguas neolatinas um rebuscamento desnecessário. Isso acontece no italiano, no espanhol, no português e não tinha como não acontecer aqui no Brasil. Então, nós temos um exagero de rebuscamento, um exagero de tratamentos. Felizmente, a campanha, tanto na OAB como nos tribunais, para simplificar isso, mas para simplificar. Por exemplo, há tribunais em que no próprio manual de redação do tribunal, eles pedem para não usar venerando, colenda, pretório. É uma forma de tentar simplificar. Então, este rebuscamento, ele é desnecessário. Na petição, tá? Quando você vai para a petição e tem todo aquele tratamento, o essencial é, tá? Ao excelentíssimo senhor juiz de direito. Isso é essencial, é uma forma indicada, tá? O doutor é comum, tem nada de errado usar, mas ele não é essencial. Alguns manuais pedem para não empregar. Então, na verdade, não se trata de uma falha gramatical, tá? Não é uma falha gramatical, apenas uma orientação nessa campanha que nós temos de simplificação da linguagem para que você evite. Por exemplo, quando você tem um ofício, aquele vocativo é senhor diretor, senhor, não precisa colocar no vocativo, excelentíssimo senhor, né? Isso só para o chefe máximo de cada poder. Então, são orientações para simplificar, mas eu reitero, não há uma falha gramatical nesse ponto. Há alguma tendência natural ao uso do, entre aspas, juridiquês? Infelizmente, existe. O juridiquês, ele tomou conta durante anos. Tá? Eu ministro o curso de português jurídico há 20 anos praticamente e cada vez mais eu noto que tem sido evitado. O problema é que nós temos um universo imenso de operadores de direito no Brasil. Tá? E muitos já se acostumaram a fazer isso. Novamente, eu reitero aquele ponto, eu acho que as faculdades poderiam quebrar. O aluno está aprendendo, o estudante naquele momento está aprendendo, ele já poderia aprender de uma forma adequada. Juridiquês, o que nós falamos de juridiquês é o uso inadequado, é o uso rebuscado. Por isso temos juridiquês. Porque quando o termo jurídico está bem empregado, aí é linguagem técnica. Então vamos diferenciar bem. Linguagem técnica, perfeito, não se condena de forma alguma. Então há expressões, há termos que pertencem à linguagem jurídica, não há problema algum. Normalmente quando se coloca juridiquês, o termo tem um sentido pejorativo, que é um mau uso, né? O uso exagerado que nós temos. Há uma tendência? Há uma tendência. E em minhas pesquisas, eu gosto muito de pesquisar sobre esse assunto, eu observo que vem muito da doutrina. Os estudantes, eles aprendem muita doutrina na faculdade. E os doutrinadores estão acostumados a escrever de um modo rebuscado. Influência do Império Romano, que vem até hoje. Felizmente, Gustavo, mas felizmente isso tem mudado. Isso tem mudado. Eu ministro o curso do Ministério Público, Tribunal, OAB, e eu percebo muito forte isso. Eu percebo mais no servidor público, nos magistrados melhorando, do que nos advogados. Eu percebo nos advogados, mas eu percebo que os tribunais, os ministérios públicos saíram na frente nessa parte. Na produção de petições iniciais, quais são os principais pontos nos quais o estudante deve redobrar a atenção? Há aspectos macros e micros numa petição. Então, macros, a estrutura da petição. Nós sabemos que a petição, nós temos a primeira parte que é o encaminhamento. Cuidado, o encaminhamento, ele pode ser colocado todo em caixa alta? Pode, perfeito.
Tá? Ah, o excelentíssimo, perfeito, tudo em caixa alta. Ele pode ser colocado só as iniciais em maiúsculo? Também correto. Posso usar negrito? Posso, mas eu devo usar negrito se eu não colocar tudo em caixa alta. Então, há uma orientação para você não destacar em exagero. Então, a primeira parte, o encaminhamento. Quando nós temos as qualificações, tomar cuidado para qualificar bem. O manual do STJ, ele pede para que as partes não recebam destaque exagerado. Então, normalmente vem um nome próprio, vem com a inicial maiúscula. É muito comum colocar tudo em caixa alta. Perfeito, erro. Agora, colocar em caixa alta em negrito, aí já é uma falha. E é comum. Você sabe que isso é comum, na verdade? Então, há uma falha. Até a caixa alta inicial, mas a recomendação é só primeiro em caixa alta. Mas colocou lá tudo em caixa alta, não coloque em negrito. Quando você retoma a ideia, requerente, requerido, é um termo anafórico, ele não precisa vir em caixa alta. E o manual do STJ e outros manuais recomendam que os advogados não usem dessa forma. Mas você sabe que é muito comum, não é verdade? Quando vai colocar o nome da ação, pode ser na mesma linha, perfeito? Pode até colocar numa linha centralizada, pula a linha, coloca no centro, mas sem exagero. Eu já vi petição, coloca itálico, negrito, entre aspas, só dá vontade de colocar seta ali, de forma alguma, não é verdade? Então, uma parte é tomar cuidado com exagero de destaques. Para simplificar, é bom, tá, que a pessoa coloca o nome da parte, depois ela vai colocar as qualificações, casado, RG, CPF. Você não precisa colocar necessariamente inscrito, sob o número tal, não há falha gramatical. Mas você pode colocar só CPF, número, CNPJ, número, carteira de identidade, o RG, número, é o suficiente. Então, na estrutura nós temos o encaminhamento, nós temos as qualificações, na verdade, qualificou ali direitinho, tomou cuidado com alguns aspectos micros, por exemplo, residente domiciliado. É muito comum colocar residente domiciliado a, e não é a, é em. Residente domiciliado no endereço tal, na rua tal, e não a, que a pessoa coloca até com crase, que é uma falha gramatical. Outra falha também, tomar um cuidado nas qualificações, uso do através de seu advogado, não é através, é por meio, por intermédio, mediante, mas não através. Então, alguns cuidados, tá, que nós temos, macro e micros. Está lá o encaminhamento, qualificações, separar bem quando você tem dos fatos, do direito e do pedido, de tal forma que quem for ler, entenda claramente aquilo. Saber apresentar os fatos, tá? Nos fatos, parágrafos pequenos, só as ideias relevantes, só as partes que interessam. No argumento, definir, é argumento dedutivo, indutivo, como é que eu vou seguir esta linha? Tá? E isso é feito por meio de um esboço. E tomar cuidado com o pedido. Então, tá, é uma parte importante. O estudante na faculdade tem a oportunidade de fazer muito. Eu acho que a faculdade deveria orientar não nas partes só do direito, não na parte só a norma jurídica, mas como expressar aquele conhecimento. Né? Professor, quais são as terminologias mais utilizadas pelos operadores do direito desconhecidos por outros ramos? Excelente. Excelente até para finalizar essa parte. Porque são muitos termos, são muitos. Principalmente expressões latinas. Há casos em que devemos usar expressões latinas. Há casos, mas poucos os casos. De preferência, evite de toda forma expressões latinas. Há também aqueles termos, aqueles brocados jurídicos que devem ser evitados. Já houve um momento que sim, mas não atualmente. Então, durante todo o curso, a gente procura sempre demonstrar para o aluno, para o participante, que ele deve usar uma linguagem direta, objetiva, que foi justamente a finalidade do curso e a finalidade de tirar as dúvidas que nós temos. Certamente são muitas dúvidas e eu espero que essas dúvidas, excelentes perguntas, tá, tenham sido úteis no seu trabalho profissional. Muito obrigado por sua participação. Eu agradeço imensamente a participação dos nossos estudantes, do João, do Francisco e do Gustavo. Eu espero que tenha sido muito útil e até uma próxima oportunidade. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.